Fala galera do canal AV+, eu sou o JP e tô passando aqui, como eu prometi no Expresso, para fazer um grande pós-jogo, um grande rescaldo do Vasco que foi avassalador no Campeonato Carioca Sub-20. Isso mesmo, a equipe jogou 11 partidas, venceu 10, empatou apenas uma, foi campeã invicta e também teve um saldo de gols expressivo. O Vasco fez 36, sofreu 7, um saldo de mais 29 positivo. O Vasco, olha, realmente deu show e não jogou sempre com a sua equipe principal, o que é um alento ao torcedor vascaíno. O Vasco, durante boa parte da competição, usou uma equipe mista, uma equipe sub-18, uma equipe recheada de jogadores jovens, igual os outros 3 rivais do Rio de Janeiro fizeram também, mas o Vasco saiu melhor porque teve a experiência da sua base quando precisou. Os jogadores principais jogaram as 2 finais contra o Madureira e o Vasco venceu no placar agregado de 5-0. Venceu por 2-0 o primeiro jogo no último domingo e venceu por 3-0 hoje. O Vasco foi muito bem. Gols de Caio Lopes, Marcos Dias e também de Roger. O Vasco que hoje se sagrou campeão e se classificou tanto para a Copa do Brasil do ano que vem, tanto para as finais do Campeonato Carioca desse ano, que ainda segue aquele modelo antigo que a gente via muito no profissional. É o campeão da Taça Guanabara contra o campeão da Taça Rio. Então o Vasco agora ganha uma tranquilidade e volta a pensar em brasileiro e Copa do Brasil da categoria. O brasileiro que o Vasco não está muito bem não, está fazendo uma campanha irregular, venceu apenas um jogo e tem uma partida importantíssima amanhã contra o Santos fora de casa. Alguns jogadores participaram hoje, não vão os titulares principalmente, mas quem ficou no banco de reservas ainda uma chance de viajar. O Vasco não revela até a lista de relacionados antes, mas os jogadores iriam almoçar em São Januário e depois iriam direto de ônibus para Santos, para esse jogo de amanhã, uma partida vital para o Vasco no Campeonato Brasileiro da categoria, onde o Vasco precisa se reabilitar e nada melhor que um jogo contra os meninos da Vila. A base forte da Colina vai ter esse grande desafio. Mas falando um pouco mais da partida de hoje contra o Madureira, o placar de 3-0 engana um pouco, que o primeiro tempo do Vasco não foi muito bom, apesar do Vasco ter feito 2-0. Até os 30, 35 ali do primeiro tempo, por volta de onde saiu o primeiro gol do Caio Lopes, um gol de pênalti, o Vasco vinha mal na partida, vinha um pouco lento. A gente conseguia ouvir pela transmissão da Vasco TV que o treinador Alexandre Gracelli gritava bastante com os jogadores: vamos, movimenta, acorda. O time parecia um pouco lento, um pouco sonolento, e por ter uma vantagem tão grande, isso não foi nenhum problema. A grande jogada do Madureira para mim na partida, não só no primeiro tempo, foi um erro do Riquelme, que ele tentou sair driblando ali pelo meio da área. O jogador do Madureira roubou a bola, mas chutou para fora. Caso ele tivesse feito aquele gol, poderia ter complicado um pouco, mas não foi o que aconteceu. O Vasco logo depois se reencontrou na partida e teve boas partidas hoje, principalmente jogadores que se destacaram bastante ao longo não só do Campeonato Carioca, mas também desse ano. É o caso de Caio Lopes, que vem muito bem. O Caio Lopes, para mim, está fazendo tempo extra já na base. Hoje fez um gol de pênalti, comandou ali o meio de campo enquanto teve pernas até se lesionar para a entrada do JP Galvão. E eu achei que o Caio Lopes merece uma chance nos profissionais já, um jogador que pode acrescentar muito no elenco do Vasco, visto que a gente tem essa deficiência nos volantes. A posição de volante é uma posição muito profunda, tem poucas opções, e o Caio Lopes pode dar um pouco dessa profundidade. É um jogador que joga de primeiro, joga de segundo volante e faz até ali um certo camisa 10, caso o Vasco precise. Sabe ali conduzir bem a bola, sabe construir bem jogadas, é um jogador de um bom passe. Então o Caio Lopes, eu acho, um jogador que o Vasco deveria começar a pensar, a testar em cima, até porque agora, sem tantas opções, o Bruno Gomes aí está suspenso para o próximo jogo, Felipe Bassi e Marcos Júnior não empolgam. Quem sabe o Caio Lopes pode ser um jogador que seja esse fator novo, o fator novo que o Vasco precisa. Outro jogador que eu acho que tem que, olha, subir logo é o MT. O MT é um jogador que, para mim, vai fazer a melhor transição base profissional nesse momento por conta do seu porte físico. O MT é um atleta muito alto, muito forte. Eu acho que ele não vai sentir tanto esse impacto, tanto essa diferença. E é um jogador muito interessante. Apesar de ser alto, forte, ele também é bem veloz e tem uma excelente condução de bola. É um jogador bastante arisco e faz todas as posições no meio de campo. É um cara muito polivalente. Ele joga de segundo volante, joga de camisa 10, joga aberto pela ponta, joga até de falso 9 se precisar. E ainda no passado fazia uma lateral esquerda, mas é uma posição que ele não gosta muito de fazer. Mas mesmo assim, é um jogador muito polivalente, pode ajudar demais o Vasco, porque lá em cima a gente sempre sabe ter essa coisa de troca de posição, agora com o Ricardo Sapinto, então, principalmente, que é o treinador português que o Vasco anunciou. Então eu acho que o MT pode ser um jogador que pode agregar bastante. E para encerrar, outro jogador que para mim a gente tem que começar a olhar com bons olhos, apesar de ser muito jovem. Ele começou jogando nesse time aí alternativo e depois ganhou seu espaço no time principal do Sub-20, é o Arthur, artilheiro do Vasco na temporada. Hoje deu uma bela assistência para o gol do Marcos Dias, mas é um jogador que ainda é muito jovem, mas eu acho que já pode começar a treinar no time de cima, a descer para jogar, porque é um jogador muito interessante. Isso mesmo, o Vasco tem muitos pontos no time de cima, mas não tão efetivos. O Vinicinho não está bem, o Gabriel Pé também não está bem, o Guilherme Paredes também não empolga o torcedor, o Igor Catatal muito menos. Então eu acho que o Arthur é um jogador que pode acrescentar. A gente sabe, como eu falei no Bom Dia de hoje, que o Ricardo Sapinto não tem medo de usar nem de lançar jogadores jovens. O Arthur talvez seja a solução, um jogador de excelente 1 contra 1, tem um bom vigor físico
e é muito criativo, ele sempre procura a melhor jogada, seja dando um passe, seja driblando, partindo para dentro. O Arthur é um jogador que o Vasco precisa ter e também tem um grande faro de gol, não é à toa que é o artilheiro do Vasco durante esse ano do Sub-20, então acho que vale a pena a gente contar com esse jogador. Uma informação importante é que o Vasco agora está mudando o comando técnico do Sub-20. Como eu falei anteriormente, o Ricardo Sapinto chegou, ele também chegou com uma comissão portuguesa, trouxe um preparador físico, um auxiliar e também um analista de desempenho. Ele também vai ter um auxiliar fixo da casa, já que o Júnior Lopes foi demitido e fazia essa função, e o Ramon, quando foi promovido, trouxeram o Júnior Lopes. Agora o Vasco precisava de um novo auxiliar permanente, e esse auxiliar será Alexandre Gracielli, que até hoje era treinador do Sub-20. Ele fez sua última partida, se despede e assume o clube nas categorias de base. Nessa categoria específica é Diogo Siston, ex-atleta do clube, ex-meia, também pode aí ajudar bastante. Ele já treinou o time em algumas oportunidades quando o Gracielli estava treinando o time A, entre aspas, e o Diogo Siston treinou o time B, porque o Vasco aí precisava ter 2 jogos no mesmo dia, o calendário sempre muito apertado, então ele já tem essa experiência na beira do gramado e pode ajudar muito o Vasco. Para domingo, essa comissão ainda permanece, mas no profissional. O Ricardo Sapinto não faz sua estreia já nesse domingo, ele ainda vai demorar um pouco, então quem vai estar na beira do campo é o Alexandre Gracielli, obviamente, com o Diogo Siston e também com o Eduardo Húngaro. Esses 3 treinadores aí vão estar lá comandando o Vasco nessa partida do profissional, partida importantíssima quando o Vasco enfrenta o Internacional fora de casa. E agora eu quero saber a sua opinião, torcedor. Você concorda com o que eu falei? Você acha que esses 3 jogadores têm de subir? Você acha que mais um tem de subir? Comenta aqui embaixo. Eu quero também saber o seguinte: Alexandre Gracielli promovido a auxiliar permanente. Você concorda? Comenta aqui. Acha que ele está indo bem no profissional? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Mais tarde, eu e Emerson Rocha estaremos no AVNews ao vivo lá no canal Atenção Vascaínos e estaremos trazendo um grande convidado, Marco Aurélio Matemático, ele que jogou com o Ricardo Sapinto, vai estar na nossa live, no nosso AVNews ao vivo, e vai contar um pouquinho mais de como é que era o estilo, vai contar como é que ele era fora do vestiário ali, dentro do campo. Então a gente vai saber um pouco mais de como é que é a personalidade do treinador vascaíno com um ex-companheiro. Além disso, todo dia aqui no canal V+, tem vídeo, e tem um vídeo muito legal, que é o Acorda Vascaíno a partir das 5 horas da manhã. A nossa Mari Barata vem sempre trazendo o rescaldo do AVNews da noite e também os spoilers do Bom Dia de manhã, então vale a pena você ficar ligado, se inscrever e ativar o sininho da notificação. Para encerrar, curta nossas redes sociais, a gente está no @vascaínos no Facebook, no Instagram e também no Twitter, e curta também as minhas redes sociais. Eu estou no Instagram como @João Pedro Escofano, isso mesmo, você coloca ao invés de JP, João Pedro, o Escofano você já sabe como é que escreve, SCOFANO. Então se inscreva no canal, curta e compartilhe o Atenção Vascaínos para todo mundo. Um forte abraço para vocês, mais tarde eu estou de volta no AVNews com o Emerson Rocha e a gente fica por aqui no AVNews com esse time avassalador do Sub-20, campeão mais uma vez aí da Taça Guanabara. Um forte abraço, tchau, tchau.